No Brasil, mais de 50% dos nascimentos são feitos através de cesariana, número esse muito superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Se opondo a esse alto índice, vem crescendo a escolha das mamães por fazer o chamado parto humanizado. Mas afinal, o que é o parto humanizado? É o mesmo que um parto normal? Quais são as suas vantagens, seus riscos? Eu sou Viviane Nunes e começa agora mais um TV Materna, que nessa noite recebe Fernanda Castro, formanda do curso de obstetrícia da Universidade de São Paulo. E ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o parto humanizado. Boa noite, Fernanda. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença aqui essa noite. E acho que, afinal de tudo, a gente não pode começar esse programa com nenhuma outra pergunta que não seja: afinal, o que é um parto humanizado? Bom, acredito que o parto humanizado a gente pode considerar um parto em que você respeita as escolhas da mulher e dessa família, desde onde ela quer ter o bebê, em qual posição, quem deve estar presente no trabalho de parto, quem pode acompanhar, sendo responsável, né, por essa assistência. Então, seria mais nessa questão de quais são as escolhas dessa mulher e dessa família e de que modo o responsável por essa assistência respeita essas escolhas. Então, já é uma coisa que a gente dá para perceber que já é para tirar uma confusão. Um parto normal não necessariamente é um parto humanizado. Isso, exatamente. Um parto normal, no caso, a gente está falando mais da via de parto, por onde o bebê passa, né? E, por exemplo, você pode ter um parto normal sem que seja um parto humanizado, sem que você respeite as escolhas. E uma cesariana pode se tornar um parto humanizado também? Uma cesariana ela pode se tornar um parto humanizado, sim. Existe muita controvérsia ainda, porque como a gente vive hoje um problema de saúde pública no Brasil, em respeito a essa quantidade enorme de cesarianas que a gente tem, muitas pessoas, para não estimular esse número de cesarianas, não consideram a cesariana como uma possibilidade de ser humanizada. Só que no curso a gente já aprende e já tenta dialogar de uma forma que, se a cesariana é uma escolha da mulher e é uma escolha feita com base em informação, a gente pode sim considerar que ela pode ser feita humanizada. E o local? A gente pega muita imagem da internet, muita pesquisa, algumas famosas que optaram por parto humanizado. A gente só tem aquela imagem de, por exemplo, a mulher tendo filho em casa. E o parto humanizado, ele pode ser um parto hospitalar, pode ser feito em algum outro lugar? Como é o procedimento assim, do parto, a localização? É bem comum essa ideia de vincular o parto humanizado exclusivamente no local, né, onde a mulher escolhe ter seu filho, ou ter seu bebê. E é uma maneira incorreta da gente pensar, porque se a gente pensa que a mulher ela vai se sentir mais segura, que ela pode se sentir mais tranquila em um ambiente hospitalar, então não tem por que eu falar para ela que um parto normal e um parto humanizado vai ser na casa dela, sendo que não vai ser um lugar que, por mais que seja a casa dela, não vai se sentir segura naquele momento. Então, o parto humanizado, mais uma vez, é de acordo com a escolha da mulher e da família. Falando de escolhas, como apareceu essa vontade sua, essa formação na sua vida obstetriz? Como você escolheu esse curso? Eu acho que, na verdade, eu acredito um pouco que a obstetrícia me escolheu no sentido de especialização, né, em que área trabalhar. O curso em si de obstetrícia, ele visa, né, essa questão da assistência à mulher, à saúde pré-natal, parto, pós-parto. Então, não é aquela coisa de uma graduação em enfermagem ou de uma graduação em medicina, em que você tem uma possibilidade de trabalhar em diferentes locais. Quando você entra no curso de obstetrícia, você já sabe que você já vai fazer esse tipo de atendimento, que era uma coisa que eu não tinha ideia no momento em que eu prestei o vestibular. Então, foi uma escolha meio que às cegas, mas que eu não me arrependo de forma nenhuma, porque eu me sinto muito feliz com a escolha que eu fiz e me sinto muito honrada por prestar uma assistência às mulheres e à família. E qual a diferença do acompanhamento de uma gravidez feita por uma obstetriz e por um médico? Na minha opinião, não existe nenhuma diferença, porque eu faço a mesma coisa que um médico faz, só não relacionado com o exercício da medicina, né?
o exercício legal da minha profissão regulamentado pelo Corém. Então, basicamente, na teoria, não tem nada. A diferença que a gente vê é como você entende essa relação da mulher com essa assistência. Tanto um médico como uma obstetriz, como uma enfermeira obstétrica, você tem que tratar essa mulher de uma maneira igual, né? E considerando os conhecimentos, as vivências dessa mulher. Então, em si, na assistência não tem diferença nenhuma. E uma outra figura que também aparece agora com essa questão do parto humanizado é a doula, que é uma palavra que a gente lê bastante. E o que uma doula faz? Tá. Doulas são basicamente mulheres que já tiveram experiências com partos ou com parteiras, né? É uma coisa vem mesmo de família, de tradição, ou não. É uma mulher que tem interesse pelo assunto, vai buscar uma formação, porque existe uma formação de doulas, e ela vai ser responsável por esse acompanhamento da mulher, desde o pré-natal até o trabalho de parto. Então, ela pode ajudar com massagens, ela é responsável pelo acompanhamento físico e o acompanhamento psicológico da mulher e da família. Ok. Encerramos agora o nosso primeiro bloco desse TV Materna e voltamos na sequência com perguntas enviadas pela audiência e mais um pouco do papo com a Fernanda. Fique conosco. Olá, voltamos com o segundo bloco do nosso TV Materna. E abrindo essa parte, temos uma pergunta enviada pela nossa audiência. Olá, meu nome é Carla, tenho 23 anos e estou grávida de 8 meses. Gostaria de saber quais são as complicações de um parto humanizado. Fernanda? Bom, se a gente considerar que um parto normal humanizado, né, especificamente em relação à via de parto, é um parto e é um procedimento, né, um acontecimento na vida como qualquer outro, então a gente pode considerar que não existe necessariamente uma porcentagem de que se você tem um parto normal, você tem um risco de X% de ser encaminhada para uma cesariana. Isso não existe. Por quê? Porque a gente só vai saber que vai dar certo tudo bem no desenvolvimento, do trabalho de parto, no final, que é na hora que o bebê nasce. Então, respondendo especificamente a pergunta existe um risco? Existe, como qualquer outro, como uma cesariana, como alguma outra questão da nossa saúde. Não necessariamente um número. E agora fazendo o contraponto, o que você acha que é a maior vantagem do parto humanizado, tanto para a mãe quanto para o bebê? Então, um parto normal especificamente, ele tem vários benefícios para a mãe e para o bebê. Para a mãe, a gente sabe que é uma recuperação melhor de um processo contrário, né, um processo cirúrgico, como a cesariana, uma recuperação mais fácil, menos dolorosa. O trabalho de parto em si, ele passar pelo trabalho de parto, você dá tempo para essa mulher assimilar essa ideia, assimilar que esse bebê vai nascer, que vai deixar de existir um corpo grávido ali e ela vai ter esse bebê nos braços depois, e essa questão de mãe mesmo, né? Então, e para o bebê passar pela via de parto pela vagina, ele também entra em contato com vários micro-organismos que ajudam na respiração, diminui problemas de respiração e o próprio vínculo, né, entre a mãe e o bebê durante o trabalho de parto e no nascimento do parto normal é uma coisa mais natural, né? É uma coisa que vem desde a quebra, antes. né, de arranquei de você, levei embora e daqui a alguns minutos, uma hora, você vê a sua mãe, você continua com o seu bebê e a mãe o tempo todo, não quebra o laço, né? Exatamente. A partir do momento que o bebê nasce e que a gente faz essa avaliação, esse bebê ele vai direto para o colo da mãe ou para o colo do pai e vai ficar ali em contato, vai poder mamar, a mãe vai poder tocar, vai poder olhar aquele bebê. Então é uma relação diferente em relação a uma cesariana, que esse bebê vai precisar de um pouco mais de cuidado,
em relação à respiração, como que ele se adapta, porque o fato de passar também pelo canal vaginal estimula que os líquidos do pulmão do bebê, eles saiam com maior facilidade, o bebê ele respira com mais facilidade através de um parto normal, diferente de uma cesariana. E voltando com o assunto que a gente abordou no bloco anterior sobre a sua formação, você já teve algum preconceito, alguma crítica sobre essa profissão que você escolheu? Já. A gente sente diariamente, porque por ser um curso novo, como qualquer outro curso em que esse conhecimento é diferente, tem essa questão de, será que esse conhecimento é igual ao de medicina ou de enfermagem? E não, ele não é igual. Ele se faz de uma forma diferente. O conhecimento, a base teórica é a mesma. O fazer do conhecimento em si na prática é o que difere. E isso é que dá a margem para as pessoas acharem que o teu conhecimento é diferente desse outro, tão visado como modelo biomédico, então inferior. E não é isso que a gente propõe com o curso e que é isso que na minha assistência ou na nossa forma de trabalhar que a gente tenta mostrar para as pessoas que a gente tem competência sim, e a gente tem muita vontade de trabalhar e dar uma assistência humanizada e com respeito a essa mulher e essa família. É legal que é uma coisa que a gente tem que pensar de desmistificar, que não é algo amador, que não é aquela visão assim, porque a gente comentou anteriormente, vou ter meu filho em casa sem nenhuma ajuda, sem nada. E é uma questão que já chegou até no Congresso, que o Jean Willis entrou com um projeto de lei que visa combater a violência obstétrica e também estimular a realização do parto humanizado e dessa escolha da mãe. E o que você acha sobre isso, de já ter chegado? Eu acho super importante, né? Na verdade, a participação tanto como das mulheres como cidadãs de exercerem o seu direito a, sim, eu quero um parto humanizado, eu quero que meu médico respeite, meu médico, minha obstetriz ou minha enfermeira respeite a minha escolha, e a forma como se dá isso num contexto hoje exigiu que esse tipo de abordagem chegue ao Congresso, chegue ao Ministério Público de uma maneira que, se as mulheres não têm o seu respeito dentre essa própria relação num consultório, então se faz muito necessário essas outras articulações e que o governo, que o Ministério da Saúde realmente entendam que a mulher ela tem direito de escolha sim, ela tem o direito de exercer esse poder de escolha. Obrigada, Fernanda. Agradecemos a Fernanda pela participação, esperamos ter ajudado as nossas futuras mamães a esclarecerem um pouco das dúvidas sobre o parto humanizado. E para encerrar o programa de hoje, a gente tem um depoimento que nos foi enviado de uma mulher que teve um parto humanizado em casa, com quem foi o dolo dela, ou seja, quem acompanhou todo o nascimento do filho dela foi o próprio marido. Então a gente vai encerrar com esse depoimento, agradecemos novamente a Fernanda e voltamos semana que vem com mais uma edição do TV Materna. Foi numa segunda-feira bem diferente de todas as outras que eu vivi, vou viver de todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Foi ali onde, apesar de quase ninguém ter acreditado que eu conseguiria e que meu marido conseguiria, que nasceu uma família que deixou de ser só um casal para sermos em 3 pessoas. Eu me descobri mais forte, meu marido se descobriu mais forte. E ali, junto com o Natan, nasceu uma mãe e um pai. No conforto de casa, com uma piscina dentro do quarto, dentro da água. Eu só tenho a agradecer por ter vivido essa experiência maravilhosa e poder contar ela hoje. E espero um dia poder contar isso para o Natan também, para que ele saiba que ele vê o mundo naturalmente cheio de amor.